Okay, so Dr. Hyewon Shin, she's working actually in the Korea Polar Research Institute in South Korea. She's a researcher there, and she works with ice cores and greenhouse gas reconstruction, if I'm not wrong. And today she's going to show us a little bit of her research, what I believe involve a little bit Antarctica, and I assume a little bit Greenland now. Yes? Okay, so you can start. I'm going to close my microphone, but I'm here if you need. And okay. Thank you. Thank you. Yeah, thank you for having me. I'm Jina Shin. I'm a postdoc researcher at Korea Polar Research Institute. My research background is about atmospheric CO2 reconstruction and the paleoclimate and the paleoenvironment reconstruction using polar ice cores. Today, I'm going to talk about our research project on behalf of our team, and I will show you briefly about our new research published in April. It's about major ions and water stabilized stove in a coastal front core from Amundsen Sea, Western Antarctica. I think most of people are familiar with ice cores, but I'm going to introduce you about polar ice cores, the meaning of polar ice cores in paleoclimate field. A polar ice core is referred as nature's time capsule because polar ice core preserve atmosphere and aerosol, because when snow accumulate on the ice sheet, aerosol in the air can be deposited together with the snow particles, and the air can be moved into the ice sheet by diffusion. So air can be trapped in the ice sheet. So using polar ice cores, we can reconstruct aerosol such as sea ice extent and dust variation, and we can also reconstruct atmospheric CO2 and methane. So we cannot go back to the past, but using polar ice cores, we can reconstruct paleoclimate and paleoenvironment. We can reconstruct paleoenvironment record. This figure shows ice cores obtained from Antarctica using a drilling system here. And when we observe the surface of ice cores, we can see the difference between ice core from the freezer and the ice core from the Antarctica ice core. When you observe the surface of Antarctica ice cores, you can see a lot of bubbles. Those bubbles are atmosphere in the past. So using those bubbles, we can reconstruct atmospheric CO2 and methane. And using ice part of ice cores, we can reconstruct temperature record and dust flux variation and sea ice extent and the volcanic events, something like that. So my background was about atmospheric CO2. Now currently I use water stable isotope data and the dust and major ions and trace metal and biomarkers using polar ice cores. First, I'd like to show you our research project. We have ice core from Greenland and Antarctica. We obtain deep ice cores by deep ice cores from Greenland by participating international drilling projects such as NEEM and the EGRI project. EGRI project is the latest project. By participating EGRI project, we obtain 100-meter shallow ice cores, and we have two snow pit samples. We obtained it in 2017 and 2023. And I visited there as a field assistant, so I could get snow pit samples at the time. And at the time, I met my previous boss from Canada, and we made a 2.5-meter snow pit like that. And using 5-centimeter diameter sample case, we could get like samples continuously from the top to 2.5-meter deep here. So in total, we have 50 samples from the site. So using those samples,
we are measuring water-stable isotope, major ion, trace element, and the lead isotope, and dust particles, and black carbon to understand atmospheric system. We plan to focus on reconstructing wildfire events using those samples. Most of samples from Antarctica. We have 2 scientific stations. The second one is located on Rossy here, called Jangbogo Station. Jangbogo Station was established in 2014. Thanks to the station, we could get shallow ice cores actively. So we have samples from Melbourne Mountain and Styx Glacier and Hochglass Neve and GV7. 2 years ago, we started to focus on those areas. So we are planning to obtain a lot samples from Amundsen Sea to Ross Sea. We made a project called REICA, which means that Rose Amundsen Ice Core Array Project. This work is collaboration work with University of Minnesota, US. So we try to understand the environment in this area because this ice sheet in this area retreating the fastest. This figure shows how ice core is melted rapidly in Antarctica. Red color indicate ice sheet loss. You can see a lot of red area in Amundsen Sea because West Antarctica is valuable because West Antarctica is marine origin ice sheet. Because of that, ice sheet is melted rapidly. This figure shows how marine ice sheet looks like. Ice sheet sits on bedrock and below the sea level, which means that ice sheet is affected by warm climate change and warm deep water. So because of 2 factors, ice sheet is retreated the fastest in Antarctica. This area is controlled by Amundsen Sea law. The strength and the position of Amundsen Sea law can cause accumulation rate in this area and wind strength. And the Amundsen Sea law is strongly influenced by southern annular mode because when southern annular mode is positive, westerly wind can develop. Because of that, surface mass balance can be unstable. So we need to understand this atmospheric system to understand ice sheet variation. But modern data length is really short. Thanks to Industrial Revolution, we could get modern observation data set such as direct measurement and the satellite data set, but the length is not enough to capture long-term variation. So we need ice core to extend the data length. So we try to get ice cores from Amundsen Sea area to Ross Sea area. So first, in 2023 and 2024 season, we try to get samples here close to Thwaites Glacier. This area is called Canisteo Peninsula here. And this work was conducted by Korea Polar Research Institute and University of Minnesota and India's Polar Research Institute, NCPOR. This project is led by Korea Polar Research Institute. When we obtain the ice cores, we always use scientific stations help, but it was the first trial to approach the site by using Korean icebreaker called Araon and the helicopter. So we close to the site by using Araon icebreaker, and then from there they took
helicopter to approach the site. So they get there by helicopter and they move all stuff by using helicopter. And this project was introduced by Science newsletter, so you can read more in detail. We obtained two 150-meter ice core samples. One was obtained by Korean team and one was obtained by American team. And the distance between two are just a few meters. So we can get like a two twins record from this site. And we also obtained 300 kilometer of radar data near Thwaites Glacier. So using those records, we try to reconstruct records covering 200 years. We measured record in summer here in June and July. Mostly we measure samples using discrete samples, but this time we developed a continuous flow analysis system called CFA system. So we measure all of it at the same time. So we measure water stable isotope and conductivity and major ions and insoluble particles. So we measure size distribution of particles and trace element and total organic carbon. So I'd like to show you how it looked like. This is a melting system. So the melting system was stored in the freezer. The freezer was maintained at -3 degrees like that. And this is a sample case here. So we can put like 1 meter of ice core samples here. And the sample can be melted using melter here. So melter is located in this part. And the sample was melted by using melter. And the melted water moved into the instrument via those lines. So this one is CRDS for water stable isotope. And this one is H2O2 and TOC and conductivity. And we measured just calcium and ammonium this time. And but for major ions, we collected melted water for the future major ion measurement. And we also used FluoChem to measure dust particle size. And there you can see a small line here. Those line is connected to two ICP mass system because we have two ICP mass system. One is old one and one is new. So using old one, we measured a low resolution record, and using new one, we measured medium resolution record. So we measured samples at the same time using those systems. So now I'd like to show you my research published in April. So I'm going to talk about it briefly today. This study is about major ions and water stable isotope in a coastal front core from Amundsen Sea, West Antarctica. This core was obtained before conducting long ice cores. So this study was conducted just for a test. We selected Moore Dome site here. This site is close to Thwaites Glacier. So using those one, we can understand climate system in Thwaites Glacier environment. So we obtained 10-meter fun core in January 2016, and we measure basic elements such as major ions and water stable isotope and H2O2. And we also calculate non-sea salt fractionation to distinguish non-marine source of ions. For that, we use those equations. Before conducting the research, we established age scale using seasonal variation of ions. For that, we use H2O2 and MSA and non-sea salt sulfate. So because those records show strong seasonal variation. We picked spring and summer period using H2O2 because H2O2 can be produced by ultraviolet radiation reaction. So we defined spring and summer period using those picked first, and then we picked summer period using MSA and
non-sea salt sulfate because those are from marine biological process, and those peak is used for peaking summer period in West Antarctica. So we define this period as summer period. So we found out that mean accumulation, we found out that 10-meter ice core covers 4-year ice core record from 2012 to 2016, and the accumulation was really high, 1.25 meters water equivalent per year. So using those record ice cores, we can reconstruct a very high resolution record. First, we try to understand the relationship between water stable. We try to understand water stable isotope. We measured delta 18O and delta D, and the delta D excess was calculated using delta D and delta 18O. Mostly and usually delta 18O and delta D shows strong seasonal variation, but due to high accumulation rate, you couldn't see like a strong seasonal variation, but data are highly scattered. Maybe those records are affected by strong wind, so we couldn't understand these variations. So, but we have to understand by conducting further study, and then we try to understand the relationship between delta 18O and delta D, and we calculate the slope rate, and the slope rate was 7.9. It was close to global meteoric waterline, which means that this area is highly affected by ocean environment, and this value is higher than Antarctic local meteoric waterline, which means that atmospheric transfer pathway was short. So that's why this value is almost close to global meteoric waterline. And then we try to understand the meaning of the major ions. In this figure, we can see like a delta 18O and non-sea sulfate. I put those record as a reference of age scale, and this record is sodium chloride and potassium and magnesium and calcium. Sodium is known for sea salt aerosol because sodium is not easily fractionated. When you see those record, Na is highly related to other record, which means that those record is sea salt related aerosol. And when you observe those records, you can see like a really strong peak in winter, which means that this proxy is affected by sea ice process such as frost flowers and the brewing snow. Mostly, calcium is affected by dust and sea salt aerosol, but in this study, calcium is highly correlated with others, which means that calcium is also strongly linked to marine influence. So, in the future, when we obtain longer ice cores, those records can be used for understanding sea salt aerosol. So this process can be useful for reconstructing past sea ice extent. We also try to understand a marine biological process. For that, we can see like MSA and non-sea sulfate. We could observe like a strong seasonal variation, especially showing peak in summer. This could be related to Polynya. Polynya is open sea surrounded by sea ice. Around this area, there is a big Polynya called Amundsen Sea Polynya. Polynya is expanded from November to January in this area, and via Polynya, DMS can be produced. So those one can be produced by DMS. So because of that, we could observe like a huge peak in summer. So this peak indicate Polynya system.
interestingly, we can see like a negative value of non-sea salt sulfate, but this value is calculated using sulfate and sodium. And we can see like a strong peak here, but this non-sea salt sulfate shows very strong negative value, which means that sulfate is strongly deflated because it could be caused by mirabilite precipitation and frost flowers. So using MSA and non-sea salt sulfate, we can understand by marine biologic activity, and using negative value of non-sea salt sulfate, we can understand sea ice dynamics. So those records can be useful for reconstructing past ocean atmospheric interaction. So to sum up, we obtained 10-meter ice core from Moore Dome in 2016, and we confirmed that those 10-meter ice core covers 4 years from 2012 to 2016. Major ion indicate seasonal variation of sea ice process and marine biological emission. When we have deeper ice core, it could be useful for reconstruct longer variation in sea ice and ocean condition and atmospheric condition with a high resolution. Thank you for listening. Thank you for your talking. You can go back on the other window now if you want. See us. Oh, okay. Yeah. Okay. Thank you so much. That was great. Gente, tem alguém que tenha pergunta? A gente vai abrir agora um pouquinho, uns minutos para pergunta, tá? Se precisar, eu posso fazer a tradução da pergunta também, tá? I'm gonna let a few minutes for questions. If anyone needs help to translate, I can do that too. Okay, when they are thinking, I do have a question. Are you doing trace elements on your lab too? Yeah. Oh, but that's new. I'm using Oh, sorry. That is new because I do not. We work with trace elements and they normally use United States, so maybe we can like talk about some cooperation. Oh, yeah. Yeah. But what I'm gonna say. So what like the lab is like growing now by what I understand. Measurement system was already established actually, but we do not have enough samples to measure samples. So we try to get ice from the Antarctica. Yeah. Okay. Oh, maybe the we can talk issue about is that. like the samples in our lab. Yeah. Because we do have the ice, we don't have the measures. Okay. Opposite position. Yeah. Yeah, maybe we can talk about that. Maybe we can work together in the future. Yes. Yeah. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Senão vai ficar aqui entre fofoca entre nós duas, tá? Eu tava só perguntando do laboratório deles, porque eles estão estabelecendo novas técnicas de medição em testemunho de gelo no laboratório deles, né? E, enfim, é um programa que já existe há algum tempo, mas está sendo remodelado nos últimos anos, né? Então, eles estão começando a investir mais em laboratório e ir da campo para buscar testemunho de gelo para fazer essas análises ambientais. Aí eu não sei se alguém tem alguma curiosidade, pode ser curiosidade básica, né? De repente, nem todo mundo está acostumado com o testemunho de gelo, né? De repente é o momento de fazer uma pergunta, enfim, de curiosidade mesmo, tá? I don't think most of them work with ice core, so I let them ask anything they have about curiosities about ice core. Maybe we get questions in this kind of way. Sim, Patrícia, claro, posso sim.
Patricia is asking if in this short time you have measured, is possible correlate the greenhouses with atmospheric samples or temperature? I think about the short time, the problem is the ice is still open, no? For the greenhouses. Like when you work with the greenhouses in Grenoble, you work with all the ice. CO2, yeah. And the problem is like you still change between atmosphere and the ice. So I don't know if you can. You mean the relationship between CO2 and temperature? Yeah, the greenhouse, the temperature, and this core you have, this new core you just show your work. It's possible to do this analysis. Our core is really short, so we do not have like a air in the ice core. So yeah, I heard that from 80 meters, air is trapped, but it's very current atmosphere. So I'm not sure we can get like a meaningful result using that ice cores. Yeah, you can do temperature. It's really short. Yeah, we can do temperature because you do isotopes, so that you can see, to show some meter. Patrícia, o problema do gás carbônico é porque nesse tipo de amostra, enquanto a gente tem troca com a atmosfera, quando a gente tem o poro aberto, a gente continua trocando com a atmosfera. Então a gente não consegue analisar coisas muito jovens, né? Porque ele continua sendo a atmosfera atual que a gente tem. Então a gente tem que esperar o gelo virar gelo mesmo para fechar o poro e aí a gente fazer análise. Então, por isso que a gente consegue fazer coisas mais antigas, que era o que a Joan fazia quando ela estava em Grenoble, porque ela trabalhava com amostras mais antigas. Então ela conseguia fazer essa paleorreconstituição dos gases estufa na atmosfera. A temperatura dá, porque a gente tem variação de isótopo estável, né? Que fica mais positivo ou mais negativo com a estação do ano. Então, a gente consegue saber se está mais quente ou está mais frio. Tá? Então, isso é possível, certo? I just translate for her this about you. The new ices for greenhouses is not you cannot do, but we can do for all the ice, and we are doing that for many years now. Ok. Alguém tem... Aqui, ali tem uma questão em inglês, não? You have an English question there. Yeah. Yeah. Do you need help for that? So the point is, how much samples can we get from the site? Or I think she's asking. It's very close to surface. Yeah. Yeah, close to surface. Drilling ice core is really like difficult, so we cannot try to get like a deeper ice core using our drilling system. So we try to get like a maximum 200 meter ice core samples. So it's very shallow ice cores. Yeah. Another team is planning to get all these ice from Antarctica, but I'm not sure it's possible, I think. Yeah. Do you have a drilling system? What you have for drilling? I have no idea. We have a deep drilling ice core system from LGGE, but I don't know the name of that one actually. Yeah. Very old one actually. The system was developed 10 years ago, I heard. So because we bought them, from LGGE. Katiana, about the ice cores. You can dip how deep you can to have a drilling, like a good one. So what we talk here, because us here in Rio Grande do Sul, and I believe they in Korea, they probably have a intermediary drilling system, like 150, 250 meters, maybe something like that, and shallow. We probably do shallow ice cores too. But some programs like United States or Europa, they can do 3,000 meters, like easily. So depend of the program, depend how much money they have to do. Pretty much in the end will be about the money. Okay. So the core she was talking about, they have 10 meters. So they are like using for put the system in the point, I believe, to like work with the system.
before selecting the site for longer I-scores, we try to see the result first using very shallow I-scores, 10-meter I-scores. Yeah. So if you look for papers about I-scores, you're gonna see papers about like surface samples and papers which samples with 3,000 meters of J. So depends how much funding the program have, and so you can do like really long paleo reconstructions with that. Ok? Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Mas a gente tá falando inglês, de repente, para quem não entendeu, que a pergunta da Catiana era em relação à profundidade. Né? E como a gente está falando, a profundidade depende muito de quanto financiamento o programa tem, tá? Porque como tem um custo muito alto com a amostragem, transporte, a gente tem programas como aqui no Brasil o nosso, e eu acredito que o programa da Coreia, eles trabalham com gelo em tamanho intermediário, que vai até 150 metros, 200 metros. Mas tem programas europeus, americanos, que chegam a 3 quilômetros, gente. Então, assim, depende muito do financiamento para pesquisa, tá? Mas tendo financiamento, a gente pode, tendo financiamento e tendo uma perfuradora que seja capaz, a gente consegue perfurar até a camada de rocha que está ali embaixo, tá? Isso não é um problema, quer dizer, leva tempo, claro que tem um custo, mas, enfim, se tem gelo, dá para perfurar. Isso que eu quero dizer. Certo? Mais alguém com mais alguma pergunta? Daí a gente já encerra e passa para a Karina, que está aqui já esperando, eu acho. I believe he has one more question and I can let you go. Minuto. He's talking about the COP30. The COP30 will be in Brazil this year. So he is asking if he has any kind of purpose in this to like get funding during the event or anything. So the thing is, the specific niche we work is not totally direct to the COP events. I believe for you in Korea is the same, like you
don't have this close relation between the Antarctic program and the COP. But I don't know if you want to do a appointment in this way or talk something about that. Like using the COP in a way to getting funded for projects. But I don't think that is the point of the COP anyway, but... I have no idea. Yeah, but before that, I think most of people have to understand the meaning of science first, and then because sometimes I feel like some people do not believe the result from the scientists actually. So yeah, so I have no idea. Yeah, okay. What to say to that? I'm gonna answer him. So, Rui, a COP, ela é um evento que, vamos dizer assim, ele é mais político, tá? Do que ambiental. Apesar das pessoas falarem de meio ambiente, vão trazer enfim, vão falar em termos de temperatura, de quanto a emissão tem que baixar, enfim, as discussões nesse sentido. Mas ela é um evento muito mais político do que ambiental. Então, muitas vezes a gente que trabalha com o meio ambiente acaba ficando um pouco de fora desse tipo de evento. E aí, como a Riwa falou, muitas vezes a gente tem esse problema das pessoas realmente não entenderem a ciência e estarem lá discutindo como que a ciência então vai afetar a vida delas, ou o que precisa ser feito para, enfim, a nossa vida melhorar, mas muitas vezes as pessoas não entendem a ciência básica do começo, tá? Então, assim, nesse sentido, eu entendi a tua pergunta, nesse sentido eu acho que talvez seja importante, mas realmente ainda as duas áreas não estão muito próximas, né? Então, apesar da COP ser importante, apesar da discussão política ser importante, de certa forma ainda tem uma certa separação, né, com o que a gente está falando aqui em termos científicos, que não deveria ter, né? Na verdade, a gente deveria discutir os dois juntos, tá? E aí, com isso, eu encerro, né, essa primeira palestra. So, I'm gonna say thank you for you again for being here. I know it's late for you there, and it was great. Was great to have you. And thank you so much for that. I don't know if you want to stay, but you are free to go do your things now. Thank you so much. Yeah. So thank you. Yeah. So, okay. I'm gonna go for the next presentation now, but you can stay if you want, okay? Então, Karina, eu vou te deixar aqui como apresentadora, aí tu consegue compartilhar a tua tela, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Olá. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu colocar aqui para compartilhar, então, minha tela. Uhum. Vou ter que dar conferida nos nomes que eu liberei, umas pessoas sem anotar na lista. Aí, para te apresentar, tu vai para tua tela. Você não vai ver a gente, mas depois, no final, a gente volta. Tá? Vocês Então, estão vendo vou fazer a apresentação. Vocês estão vendo o slide? Sim, tá perfeito. Aí eu vou fazer aqui a apresentação e aí eu já te libero, né? Então, a Karina, que agora é doutora desde ontem, né? Então, a doutora Karina Bruno Lima, ela é aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente de eventos extremos, propriamente dito. Então, doutora em Geografia na área de Clima, mestre em Geografia, com ênfase em Análise Ambiental e bacharel em Geografia, aqui também pela URGS. Atua na área de Climatologia e Meteorologia, com pesquisa sobre tempestades, eventos extremos, desastres e mudanças climáticas. Ela também integra o grupo de pesquisa sobre impacto de eventos extremos na saúde, faz divulgação científica sobre mudanças do clima e meio ambiente e ela produz palestras, cursos, roteiros e conteúdos para a rede social. Tá? Então, com isso, eu vou deixar aqui em aberto para a Karina fazer a apresentação dela. Continua aqui, só que no microfone fechado. Tá? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Vou falar um pouco sobre eventos extremos nesse contexto de mudanças climáticas que nós vivemos. A Fran já me apresentou muito bem, né? Eu sou, então, agora, desde ontem, doutora na área de climatologia, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, também sou primeira coordenadora científica da Apex Brasil, que é a Associação de Pesquisadores Polares em Início de Carreira.
E faço divulgação científica já há alguns bons anos nas redes sociais, né? Não só online, presencialmente também, palestras, cursos. E eu faço parte desse projeto de divulgação científica da Universidade Estadual do Ceará, chamado O que você faria se soubesse o que eu sei? Então, aqui, para quem tiver esse interesse, né, tem as minhas redes sociais, tanto o meu perfil pessoal, na qual eu produzo conteúdo sobre mudanças climáticas, como os perfis do projeto, do que você faria, que também a gente busca combater o negacionismo e falar sobre, conscientizar sobre a crise climática. Bom, eventos extremos de tempo e clima. Nessa imagem, vocês podem ver uma distribuição normal, que é de anomalia de temperatura, no caso terrestre, global, e como ela estava em um determinado período e como ela está em 2024. Então, a gente tem aí uma mudança na distribuição dessa anomalia, uma mudança bem considerável, inclusive. Mas a gente vai entender isso melhor no decorrer da apresentação. Então, para ser considerado um evento extremo, é necessário que seja um fenômeno raro em sua distribuição estatística de referência, conforme as características da variável local analisados. Então, por exemplo, quando a gente trata de uma onda de calor no Brasil, não são as mesmas características, os mesmos critérios que teria se fosse uma onda para ser considerado uma onda de calor no Canadá ou na Índia, por exemplo. Então, isso é muito regional, é muito local, depende das características locais. Mas tanto eventos de diferentes escalas temporais quanto espaciais podem ser considerados eventos extremos. Então, uma tempestade de duração de minutos, um furacão com duração de dias, uma seca com duração de anos, todos esses podem ser considerados eventos extremos. E a gente categoriza os extremos também de diferentes formas. Pode ser por meio de índices relativos, como o percentil 90, 95 ou 99, depende do quão extremo nós queremos analisar os eventos quão extremos a gente quer chegar, né? Então, por exemplo, o percentil, o que está além do percentil 90 podem já ser considerados eventos extremos, que eles são mais raros naquela distribuição. Mas se a gente quiser pegar os muito extremos, a gente pode pegar, por exemplo, o percentil 99, porque eles são muito mais raros. Mas também pode ser por meio de um índice absoluto, por exemplo. Então, que aí a gente tem um valor específico, 100 milímetros ou acima de 35 graus. Isso pode também ser a gente pode utilizar isso para diversos tipos de eventos extremos. Então, depende muito do objetivo da análise. Por isso que na área de eventos extremos a gente não tem assim, tem que ser analisado dessa forma. Depende do que a gente quer analisar, do objetivo da pesquisa. Mas é fato, né, que com o aquecimento global antropogênico, que é causado pelas emissões de gases de efeito estufa pelas atividades humanas, a gente já tem um aumento na frequência, na intensidade e muitas vezes também na duração dos eventos extremos, principalmente nos eventos relacionados à temperatura e precipitação. Então, a gente pode ter diversos tipos de modificações nas distribuições desses eventos. A gente pode ter modificações na média, na variância, no próprio formato dessa distribuição. Às vezes é uma distribuição normal, deixa de ser uma distribuição normal. Enfim, depende muito do que está sendo analisado, da região que está sendo analisada, e se acaba se tornando fundamental que a gente incorpore a não estacionariedade nessa abordagem de eventos extremos. Então, por exemplo, os modelos climáticos, eles já incorporam isso, considerando que os eventos extremos tornarão cada vez mais intensos e frequentes no futuro. Isso implica em tempos de retorno cada vez mais curtos com o passar do tempo. Então, um tempo de retorno que hoje é X, ele não necessariamente vai ser o mesmo tempo de retorno para esse mesmo evento daqui a alguns anos, né? Então, essa não estacionariedade, essa não linearidade é muito importante de ser incorporada em todas as abordagens nessa área. Então, eventos extremos de temperatura, vamos começar pelo óbvio, né? Porque no mundo mais quente, a gente imagina, obviamente, que a gente vai ter mais eventos extremos de calor, mais ondas de calor, e isso é verdade, isso é facilmente já observado, dados observacionais, e as projeções também apontam isso. Então, esse aquecimento geral da escala global é modulado por padrões de circulação atmosférica em grande escala, bem como por feedbacks e forçantes locais. Então, a gente tem tanto processos dinâmicos quanto termodinâmicos agindo para que a gente tenha esse aumento tanto da média global de temperatura quanto do aumento dos extremos de temperatura, né? As ondas de calor são um exemplo.
E a gente já observa isso acontecendo em todas as partes habitadas do planeta. Então, aqui são dados observacionais, né? Dados medidos, não são projeções. Esse gráfico do IPCC é relacionado a dados medidos. Então, a gente observa que tudo que está ali nessa cor mais avermelhada é porque a gente já observa um aumento. E a maioria deles, a maioria das regiões, com grande confiança. Então, não tem muita dúvida sobre isso, né? Eventos extremos de calor, a gente tem uma enorme confiança em dizer que eles podem ser atribuídos, o seu aumento de frequência e de intensidade pode ser atribuído às mudanças climáticas antropogênicas, a muitos desses eventos. E eles estão aumentando em frequência e intensidade por causa disso, né? Não, eventos extremos sempre existiram, mas com uma crise climática a gente vai tornando eles mais frequentes e com maior potencial destrutivo. Esse gráfico também é do IPCC, só para ilustrar que então a gente tinha aqui um mundo antes, né, da influência humana no clima. Atualmente, o presente, a gente considera um grau de aquecimento global, apesar de a gente já estar muito próximo do 1,5, né? Quando o relatório do IPCC foi lançado, a gente ainda estava ali 1,1, 1,2. Agora a gente já está cerca de 1,4. Então, com a influência humana no clima, a gente já torna esses eventos de tempo de retorno de 10 anos, por exemplo, um evento desta magnitude, eles já se tornam quase 3 vezes mais frequentes e mais de 1 grau mais quentes, mais intensos. E aí tem as projeções para cada cenário de aquecimento global, tanto para eventos extremos de magnitude de 10 anos, quanto dos de magnitude de 50 anos. E as projeções mostram que a cada incremento no aquecimento global, a gente tem mudanças nessa frequência e nessa intensidade dos eventos. E uma coisa interessante é que, mas os eventos extremos de frio, né, vão deixar de existir? Não, eles não vão deixar de existir, eles vão continuar acontecendo, mas de fato as projeções indicam que a gente vai ter um aumento maior nos eventos extremos de calor e uma diminuição dos de frio, mas eles não vão deixar de acontecer. Então, quando acontecer aquela onda de frio que a gente ouviu falar, notícias, pessoas morreram, sempre vai ter os negacionistas dizendo, né, cadê o aquecimento global, né? Mas eles vão continuar acontecendo, porque a natureza do sistema é essa. Inclusive, existem estudos para analisar se as mudanças climáticas antropogênicas estão contribuindo para distorções e rupturas do vórtice polar. E essas distorções e rupturas causam ondas de frio extremamente intensas, né? Então, não é ainda um consenso científico, né, de que são as mudanças climáticas contribuindo para isso, pode ser uma questão de variabilidade natural, mas existem estudos nessa área, existe essa possibilidade. Então, a gente ainda tem muita coisa a analisar e a descobrir para avançar no estado da arte. Mas eu vou me concentrar aqui mais nos eventos extremos de precipitação, que são a minha área de estudo, é a área do meu doutorado. A gente já verifica aumentos na ocorrência desses eventos de precipitação extrema, tanto na frequência quanto na intensidade, por meio de dados observacionais, ou seja, dados medidos. Mas também temos projeções indicando que isso vai continuar piorando. A gente vai continuar tendo aumento de frequência e intensidade com a medida em que o aquecimento global aumenta. Então, por exemplo, aqui nós temos nessa imagem uma projeção do CMIP6, que são os CMIP6 são os modelos utilizados pelo IPCC, para eventos extremos de tempo de retorno de 10 e de 50 anos. Então, a gente tem aqui os cenários de aquecimento global e a gente pode observar a cada cenário o quanto eles aumentariam em intensidade. Isso é em relação à média pré-industrial, tá? 1850 a 1900 é considerado a média pré-industrial. Então, se a gente pegar, por exemplo, 2 graus de aquecimento global, a gente chega a mais ou menos 15% de aumento de intensidade em ambos esses tipos de evento, dessas duas magnitudes. Agora, se a gente pega um cenário de aquecimento global de 3 graus, ultrapassa 20, fica próximo de 25 de aumento de intensidade, 25%. E esse é o cenário para o qual nós estamos nos encaminhando nesse momento, um aquecimento global de cerca de 3 graus. Então, talvez possa parecer pouco, mas não é, e a gente já vai entender o motivo. Por que, então, que existe esse aumento da frequência e da intensidade dos extremos de precipitação em função do aquecimento global? Porque o aquecimento global ele causa mudanças no ciclo hidrológico e mudanças na capacidade da atmosfera em reter umidade. Então, uma atmosfera é uma característica física do ar, que quanto mais ele aquece, mais ele consegue reter umidade. E a atmosfera não foge a isso.
a atmosfera ela consegue carregar ou reter cerca de 7% a mais de umidade a cada 1 grau de aquecimento global, cada 1 grau a mais. Então, isso se relaciona está relacionado à taxa termodinâmica Clausius-Clapeyron. E em alguns locais que são mais propensos a chuvas convectivas, a gente observa essa taxa termodinâmica sendo excedida e podendo chegar até 14% por grau, quase tipo o dobro mesmo. Não necessariamente vai chegar a ser o dobro, mas essa taxa termodinâmica sendo excedida em determinadas regiões já está sendo observado. Esse fenômeno é conhecido como Super Clausius-Clapeyron scaling. Então, a gente tem essa taxa termodinâmica, a atmosfera segue essa relação Clausius-Clapeyron, de cerca de 7% a mais de umidade que ela consegue carregar para cada 1 grau de aquecimento global. Então, basicamente, a gente tem uma atmosfera mais sedenta. Então, regiões que já são mais secas, mais predispostas à seca, elas vão ter a sua umidade retirada mais intensivamente pela atmosfera, porque a atmosfera está mais sedenta e ela vai sugar mais umidade. Né? E, ao mesmo tempo, toda essa umidade a mais que ela está carregando, e 7% não é pouco, é muita coisa, essa umidade a mais, ela serve de combustível para eventos extremos de chuva, de eventos extremos de precipitação. Então, o que acontece é que nós temos uma atmosfera carregando mais umidade, secando mais os solos e carregando muito vapor d'água, criando chuvas mais intensas, mais pesadas, ao mesmo tempo em que seca algumas regiões e também que aumenta os períodos secos entre os eventos de chuva. Então, nós temos todos os extremos sendo potencializados pela forma como a atmosfera está passando a agir devido ao aquecimento global causado pelo homem. Então, nós temos tanto as chuvas muito intensas, muito severas, causando desastres, como, às vezes, em muitos locais, o período entre as chuvas aumenta. Então, a gente tem períodos maiores de seca também. E uma coisa interessante é que estudos recentes, tem aqui um estudo de 2025, argumentando que, na verdade, né, tanto a chuva convectiva quanto a chuva estratiforme são regimes de nuvens diferentes, né? Se analisadas separadamente, seguem a escala Clausius-Clapeyron, aquele 7% a mais a cada grau Celsius. Mas, quando a gente restringe a análise a sistemas convectivos de mesma escala, são as tempestades que eu estudo, né? Por isso eu estou trazendo elas aqui, chuvas desproporcionalmente mais intensas são observadas com o aumento da temperatura e muitas vezes a escala Super Clausius-Clapeyron é encontrada. Então, o que essas tempestades elas têm de diferente? Aqui no GIF está mostrando um grande sistema convectivo aqui em forma de nuvem, de vírgula. E o que elas têm de diferente? Elas são tempestades imensas, altamente organizadas e que contêm dentro delas tanto o regime de chuvas estratiformes quanto convectivas. Então, eles têm os dois tipos de células dentro dessa mesma tempestade. E o que acontece é que, com o aquecimento, a gente vai aumentando a probabilidade da nuvem das células convectivas. E a chuva convectiva é geralmente mais intensa que a estratiforme. Então, o que acontece é que, à medida em que a gente vai aquecendo o sistema, a proporção entre nuvens e células estratiformes e convectivas dentro desses sistemas de tempestade vai mudando. A gente vai aumentando a probabilidade de que haja mais células convectivas dentro dela. E isso só vai aumentando a capacidade dela de gerar chuva. Então, a gente vai tendo uma redução no regime estratiforme e o aumento da fração convectiva dentro dessas tempestades, proporcionando, então, chuvas muito mais intensas, uma maior quantidade de chuvas em uma mesma área de sistema. Então, o sistema ele não precisa nem ser maior para gerar mais chuva. Ele vai ser maior, ele vai ter o mesmo tamanho e vai gerar mais chuva pela estrutura tridimensional dessas tempestades. Imagina, então, quando eles conseguirem ficar ainda maiores, né? Que vai ter casos em que eles vão conseguir se intensificar e se tornar maiores também. Então, eles não precisam ser maiores para gerar isso, mas muitas vezes eles vão ser maiores também. Então, as projeções mostram isso, né? A gente já observa isso e as projeções mostram que isso tende a piorar. Então, esse tipo de tempestade é um tipo de tempestade que a gente tem que estudar bastante para entender os extremos de chuva, principalmente extremos subhorários, aqueles extremos de chuva que são muito intensos e muito rápidos. A gente teve um desastre recentemente em Nova York, ocasionado por uma tempestade subhorária, uma tempestade de menos de 1 hora. Né?
Bom, então, em escala regional, essa taxa, né, aquela 7% por grau, ela pode variar, tá? Então, depende muito das características locais de circulação e de topografia locais, mas os modelos climáticos mostram que o aumento do vapor d'água leva a aumentos robustos nos extremos de precipitação em todos os lugares. Então, essa faixa, ela varia de 4 a 8% por grau, em média, né, conforme o aquecimento de 1 grau. E aí a gente tem uma atmosfera mais quente, mas também um oceano mais quente, já que nós temos tudo sendo aquecido dentro do sistema terrestre. E um oceano mais quente influencia na evaporação. Então, nós temos muito mais evaporação, muito mais vapor d'água disponível, muito mais combustível para tempestades, todos os tipos de tempestade. E a gente tem, então, isso contribui para a formação, para a intensificação, para a manutenção de todos os tipos de tempestades. E esse gráfico do IPCC eu acho muito legal, porque ele mostra, aqui do lado esquerdo, né, o total de mudança, né, projetado para a máxima precipitação diária anual. E aí ele depois separa, né, qual que é a influência de cada coisa, a contribuição termodinâmica, aqui na parte B, e a contribuição dinâmica na parte C. Então, como que a contribuição dinâmica pode interferir? A gente pode ter a contribuição dinâmica pelos padrões de circulação atmosféricos sendo modificados, por exemplo. Mas, como os modelos climáticos, eles têm algum desacordo, eles não concordam completamente em relação a todos esses padrões dinâmicos, então existe um nível de confiança mais baixo, por isso está rachurado assim. Mas em relação à contribuição termodinâmica, que é em relação ao aumento da temperatura, o aumento do aquecimento global e como isso influencia a dinâmica terrestre, a confiança, o nível de confiança é muito mais alto. Por isso que não está rachurado. A gente tem uma grande confiança de contribuição termodinâmica para o aumento da temperatura, o aumento não só das temperaturas, mas da precipitação máxima diária e da precipitação em eventos extremos de chuva em geral. Ou seja, o aquecimento global antropogênico tem uma contribuição que nós temos grande nível de certeza, a gente tem certeza, mas já um consenso, de que ele causa esse tipo de contribuição nos extremos de chuva. E mesmo a contribuição dinâmica também, a gente não tem uma confiança tão grande, porque não tem um acordo total entre os modelos, mas a gente já sabe que também existe essa contribuição em diversas formas, como, por exemplo, causando essas mudanças dentro da estrutura, das estruturas de tempestades, de ciclones, etc. Então, quando a gente tem um oceano mais quente, a gente contribui, a gente tem mais combustível, mais evaporação, mais vapor d'água disponível, além de ter água mais quente ali, né, para contribuir para ciclones, né, todos os tipos de ciclones. Então, a gente tem aqui Erin, né, é bem recente, mas aqui a gente tem vários tipos de tempestades aqui também, né, não só o ciclone tropical. Como que isso influencia, então, os ciclones? Então, os ciclones tropicais, que eu vou falar aqui especificamente dos furacões, que são os ciclones tropicais mais intensos, a gente já tem uma proporção de furacões mais intensos, que são as categorias 3, 4 e 5, os considerados major hurricanes. Essa proporção já cresceu de 30% a 40% nas últimas 4 décadas. Então, crescer 30% a 40% em 40 anos, a proporção desses furacões mais intensos, é muita coisa mesmo. Com mais vapor d'água na atmosfera, os furacões de hoje já produzem mais chuva do que os furacões da mesma intensidade do passado. E os mais intensos têm ganhado cerca de 20 km por hora na intensidade dos ventos a cada 1 grau de aumento da temperatura do mar, em média. Então, a gente também está observando o fenômeno de rápida intensificação. Isso é um grande problema, porque se a gente não consegue ter uma previsibilidade adequada do fenômeno, isso prejudica os sistemas de alerta. Então, já teve está tendo muitos casos de ciclones tropicais, furacões, que se intensificam tão rápido que não dá tempo dos modelos predizerem isso e alertarem a população a tempo. Né? Às vezes não se tem certeza que o ciclone vai chegar nessa uma determinada categoria até ser muito próximo disso. Né? Então, essa rápida intensificação ela prejudica muito o sistema de alertas e acaba contribuindo para desastres também, além da intensidade do próprio fenômeno.
Mas aqui no Brasil, né, vamos falar do Atlântico Sul, nós não temos muitos ciclones tropicais, e caso de furacão a gente só teve um, que foi o Catarina, né, ele era um ciclone extratropical, fez toda a transição para subtropical e se tornou um ciclone tropical e um furacão. O caso do Catarina foi o único caso de furacão que atingiu o Brasil, mas nós temos aqui os ciclones extratropicais na nossa costa, né? Então, os ciclones extratropicais, eles são comuns principalmente na costa do sul do Brasil. Eles são um pouco diferentes dos tropicais, mas eles podem ser tão destrutivos quanto. E esses ciclones extremos tendem a ser mais destrutivos, com mais deles excedendo os limites históricos de intensidade. Então, o que acontece é que a gente não observa nas projeções o aumento de frequência dos ciclones, mas a gente observa nas projeções o aumento de intensidade, do potencial destrutivo deles. Essa é a forma como a natureza, pelo menos até o momento, está preferindo liberar essa energia extra por meio de intensificação desses fenômenos, tornando eles muito mais destrutivos e se intensificando muito mais rápido. E os ciclones extratropicais, os mais fortes, terão também velocidades maiores de vento, com tendência a aumento também da área de velocidade extrema do vento. Ou seja, a gente está intensificando não só a quantidade de chuva que eles produzem, a velocidade em que eles se intensificam, como também a velocidade do vento deles e a área dessa velocidade máxima de vento está aumentando. Então, a gente tem todos os tipos de intensificações possíveis para os ciclones, tanto tropicais quanto extratropicais. Então, aqui só um GIF, é o mesmo ciclone, mas mostrando o canal infravermelho e aqui o canal realçado, né? Bom, e quando a gente fala de eventos extremos, é impossível não falar de desastres, né? Com a interação do nosso modelo de desenvolvimento econômico e a variabilidade natural e as mudanças climáticas antropogênicas, a gente influencia o grau de risco de desastres. Esse risco está relacionado com a probabilidade desses eventos extremos acontecendo cada vez mais e sendo piores. Então, se a gente tem mais eventos extremos, a gente tem mais gatilhos para desastres, a gente tem mais agentes deflagradores de desastres. E esses gatilhos estão se tornando mais destrutivos, porque eles estão mais intensos, então eles têm um maior potencial de causar danos. Ao mesmo tempo, temos as vulnerabilidades locais. Então, as vulnerabilidades são a falta de preparo de uma população ou de uma sociedade em receber esses fenômenos, em lidar com esse novo mundo que nós estamos vivendo já. Já é um novo mundo, né? Não é mais o mesmo mundo de 30 anos atrás ou mesmo de 10 anos atrás. Então, quando o desastre, ele é caracterizado para quando há algum dano ambiental, material, humano, prejuízo econômico ou social, a gente vai aumentando os riscos desses desastres com a intensificação das mudanças climáticas, porque a gente tem mais gatilhos, que são os eventos extremos, e a gente tem as vulnerabilidades locais que não estão sendo melhoradas. A gente não está fazendo processo de adaptação climática para lidar com isso. Então, essa é a equação do desastre: eventos meteorológicos ou climáticos extremos ou severos, mais vulnerabilidades locais. E muitas vezes são as vulnerabilidades o fator preponderante para o grau de intensidade do desastre, para o nível de danos causados. Então, claro, os eventos extremos, se eles são mais destrutivos, eles têm um potencial destrutivo muito maior, a gente corre um risco muito maior, mas a gente não tem uma adaptação climática mínima, também influencia muito. Né? O próprio desastre do Rio Grande do Sul do ano passado mostra isso. Foi, de fato, um evento muito extremo, mas também houve falhas em questão de adaptação climática, que teriam tornado o desastre muito menos pior se tivessem sido feitos. Então, é por isso que a gente precisa tanto de que as pesquisas na área de tempo e clima sejam favorecidas, a gente precisa entender os fenômenos para conseguir prevê-los melhor, para conseguir melhorar nossos sistemas de alerta, para conseguir entender como isso vai funcionar a cada incremento de grau no aquecimento global, mas a gente também precisa de pesquisa nas áreas de adaptação e mitigação climática, porque à medida em que a gente vai estar transformando todo o nosso sistema, os eventos extremos, a gente continua com o mesmo grau de adaptação, que é quase zero, a gente, na verdade, vai ficando cada vez mais aquém, à medida em que esses eventos vão se tornando cada vez piores. Então, nesse nosso contexto de mudanças climáticas, de aceleração do aquecimento global e da crise climática se agravando, é essencial que a gente valorize esse tipo de pesquisa em tempo, clima, adaptação, mitigação, para que a gente possa ter um futuro
habitável nesse planeta. Então, eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço vocês pela atenção e se vocês tiverem perguntas ou comentários, vou ficar feliz em ajudar. Muito obrigada, Karina. Excelente apresentação. Vamos abrir, então, para perguntas, né? Para quem tiver perguntas, queira fazer, temos uns minutos. Até, Karina, se quiser aproveitar a questão do copy ali, porque eu sei que tu está mais envolvida com o copy do que eu, de repente tu pode fazer esse paralelo e daí não deixa o Rui sem resposta, porque eu fiquei com a impressão que eu deixei ele sem resposta. Isso. Eu tô, inclusive, tentando ir, né? COP 30. Ainda não sei se vou conseguir, tá bem complicada a questão da hospedagem, credencial e tudo. Mas eu sou uma otimista, né? Eu não sei se eu sou otimista demais. Eu acho que é importante a sociedade civil estar presente, porque fazer pressão faz diferença. Então, a gente teve a última COP, por exemplo, a 29, em que o draft do relatório final, assim, tinha sido horroroso, assim, zero ambição, e aí foi tão mal visto, foi feita uma pressão da sociedade civil, das ONGs, dos movimentos ativistas, e eles acabaram melhorando um pouco o draft, né? O relatório final acabou sendo um pouco mais ambicioso. Então, e só que as últimas COPs foram em países petroestados, né? Então, muita participação dos lobistas do petróleo, então não houve uma grande participação da sociedade civil, e mesmo assim essa participação suprimida foi importante. Então, eu acredito que na COP30 isso possa ter um peso ainda maior, né? Porque a gente aqui tem mais liberdade de poder comparar. Claro, está complicado por outros motivos logísticos, né? Mas não existe uma censura ou a população não está sendo reprimida, então a participação da sociedade civil, dos movimentos ativistas, pode contribuir para que a gente tenha metas um pouco mais ambiciosas dessa vez. E claro, a gente não vai resolver tudo, de forma alguma, tem muita coisa a ser feita e eu não tenho a mínima esperança de que a gente vai conseguir fazer tudo nessa COP, mas se a gente conseguir aumentar um pouco as ambições e atacar alguns problemas mais importantes, como a questão de sair da era dos combustíveis fósseis, ter um acordo maior em relação a isso, e também em relação a perdas e danos, principalmente para países em desenvolvimento, eu acho que a gente vai ter avanços muito significativos nesse sentido. Aí a gente tem a pergunta do Renan ali, ele pergunta se o aumento das precipitações pode influenciar nas épocas de estiagem, ou seja, aumentar ainda mais as estiagens. Então, a gente pode... o fato da atmosfera tá diferente, né? Tá agindo de forma diferente por causa do aquecimento, pode influenciar muito a estiagem em algumas regiões. Claro que cada região tem que ser analisada, né? Caso a caso, né? Não dá para dizer, existem as projeções dos modelos com locais mais assim, de forma global. Mas quando a gente analisa, é muito importante analisar de forma regional, até porque isso é uma dificuldade dos modelos climáticos, essa escala regional. Por isso que também se utiliza muita pesquisa agora atualmente com inteligência artificial para fazer essa escala regional um pouco mais precisa, porque os modelos ainda têm um pouco de dificuldade. A gente, claro, está avançando, os modelos estão sempre melhorando, mas a escala regional é muito complicada, né? Então, atualmente, muitos estudos com inteligência artificial, machine learning, deep learning, para projeções em escala regional. Inclusive, o meu projeto de pós-doutorado tem relação com isso. Deep Learning para a previsão de eventos extremos, mas com certeza pode influenciar. Inclusive, uma coisa que eu acho que eu não trouxe na apresentação, porque eu achei que não estava, talvez não era o foco aqui, mas que eu acho que eu vou aproveitar para comentar, é que aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, a gente tem períodos de estiagem muito relacionados ao evento El Niño Oscilação Sul, né? Principalmente fases Laninha. Então, quando a gente está em fases laninha, a gente tem geralmente uma ocorrência de períodos menos chuvosos, mais secos no sul do Brasil. É claro que esses impactos variam conforme a região do Brasil, conforme a região do mundo. Mas o que algumas pesquisas estão mostrando é que até mesmo esse fenômeno, que é natural e cíclico, pode estar sendo influenciado pelas mudanças climáticas antropogênicas. Então, esses fenômenos, a variabilidade dele pode estar sendo influenciada, tornando os episódios, os eventos mais intensos, mais frequentes também. Então, os eventos El Niño, Laninha mais intensos
podem estar se tornando mais frequentes nas últimas décadas por causa das mudanças climáticas antropogênicas. E se a gente tem eventos de El Niño e Laninha mais intensos, a gente contribui para impactos mais intensos, mais extremos também. Então, a forma como o ser humano está modificando o planeta por meio do aquecimento global, ele afeta tudo, tudo no sistema terrestre, o sistema climático está interligado. Então, são mudanças muito importantes, muito substanciais, com impactos muito severos na vida das pessoas, e por isso que a gente tem que atacar esse problema. A gente não tem tempo nenhum a perder, a gente tem metas aí para 2030 já está final de 2025 e tem muita coisa a ser feita. Não dá para jogar toalha, tá, gente? Não dá. Eu sei que às vezes é meio desesperador, com ansiedade ali no topo, mas a gente ainda pode salvar muita coisa, a gente ainda tem tempo de fazer muita coisa para tornar o nosso futuro mais habitável. Então, esse é o momento de agir. Seria bom que todos pudessem contribuir de alguma forma. E aí, na sequência, a gente tem a pergunta do Davi. Você poderia apresentar alguns exemplos de medidas de preparo contra emergências climáticas, como a enchente no Rio Grande do Sul? Positivos, né? Não vamos botar exemplo negativo. Então, a gente simplesmente, na maioria das cidades, né, não é só Porto Alegre, que é a cidade onde eu vivo, mas a gente não tem o nível adequado para escoamento de chuvas muito rápidas e muito intensas. Então, a gente não tem esse preparo. Para a chuva, a gente sabe o que faltou, né? Por exemplo, no desastre, a gente não tinha um sistema de alertas realmente assim eficiente naquele momento, que chegasse a toda a população. A gente não tinha falta de manutenção nos sistemas básicos naquele momento, né? Então, tudo isso contribuiu para que fosse muito pior. E aí, quando a gente fala de adaptação climática, a gente fala, inclusive, de medidas muito simples, não são só medidas, extremamente absurdas e caras. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para eventos extremos de calor. Tem países que estão começando a pintar telhados de cores claras. Simples, algo muito simples, porque isso aumenta a reflectância do calor. Então, isso contribui para um albedo maior terrestre, mesmo que sejam telhados, cores um pouco mais claras, brancas ou claras. E, claro, arborização, corpos hídricos. Então, assim, são medidas que nem sempre são caríssimas ou absurdas ou tão difíceis de fazer, né? Exigem uma engenharia muito moderna. Mas, claro, o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, exige uma engenharia muito moderna. Então, exige que a gente repense, não só reconstrua da mesma forma que já era antes, mas que a gente reconstrua de uma forma melhor, mais adaptada, considerando as projeções que nós temos de como esses eventos vão aumentar, porque senão no próximo evento extremo da mesma intensidade vai ser tudo destruído de novo, né? Então a gente precisa entender, até por isso as projeções e entender os fenômenos é tão importante. A gente precisa entender quais são as projeções, o que nos aguarda no futuro a cada grau de aquecimento global, e a gente precisa que os sistemas estejam adaptados a essas projeções, e não só para o que nós temos agora, mas para o que nós teremos no futuro. Senão a gente vai ficar nesse trabalho eterno de construção e reconstrução, né, a cada poucos anos. Então, não sei se eu consegui responder bem a tua pergunta. Eu tô sem som, desculpa, porque estava com barulho do lado. A próxima pergunta fala assim: é possível tratar do tema de eventos extremos na educação ambiental? Com certeza. Inclusive, eu participo da Rede de Emergência Climática e Ambiental, a RECA, que foi organizada pela Márcia Barbosa, atualmente reitora da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente está aí criando um curso mesmo, né, pegando essa questão da educação climática, para fazer um curso, primeiramente aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas pode vir a ser um piloto para outros estados, e é muito possível e é muito necessário. A gente precisa disso, porque a gente não pode manter esse conhecimento dentro dos muros da academia, né? Senão não vai adiantar muita coisa. Inclusive foi por isso que eu, como cientista, quis começar a fazer divulgação científica, porque eu senti que eu gostaria e conseguiria contribuir de uma outra forma. Então, a democratização do conhecimento, trazer esse conhecimento para a população é muito importante. E a educação climática é essencial nas escolas, não só nas universidades, mas nas escolas, em todos os lugares onde ela puder estar, nas comunidades,
com cursos, com palestras, com apresentações, preparações. Então, isso é essencial para que a gente tenha uma população mais consciente, mais mobilizada e pronta para ajudar a cobrar os tomadores de decisão a fazer o que precisa ser feito. Eu vou deixar a pergunta do Rui para a Karina responder pelo chat, para a gente não atrasar muito a próxima apresentação, tá? Mas, de novo, muito obrigada, Karina, pela apresentação. Foi ótimo, acho que todo mundo gostou bastante. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. E aí, se tu puder ficar um pouquinho mais, alguns minutinhos, só para responder a última pergunta ali no chat, agora eu vou passar a palavra para a Dulcineia. Hey, Dulcineia. Obrigada, gente. Obrigada, Franciele. Hey, are you there? Yes. Okay. So you can share your presentation. If you look on the side of the camera, on the side has a button for share the presentation. Okay. It's under the screen. Gotcha. You see the microphone, and on the side has a camera, and I think it's the third button there. Yeah, it looks like I need to change my settings. Oh. 1 second. If you have in PDF, you can send to me. I can put here. Or we can try. Oh, sorry. It's It's okay. I would have to You can send me by mail if it's easier. okay. Yeah, really sorry. No, it's okay. Okay, I sent it to you. Just a minute, I'm gonna get it.
It's almost there. Okay. Oh, I'm gonna turn you the presentators so you have the control of the button. So under the PowerPoint you see has a slide 1 and the side has a little arrow so you can change the. You see? No. Okay. So let me turn you first. Maybe that was the problem. It says. Yeah. I think now the button. Yeah. is Okay. That's a technical problem. Okay, so we're gonna presentate you, and after you can start your talk. Okay. So thank you so much for Okay, I'm gonna do inviting me to talk today. I'm Thank you for accepting currently. that. What's that? Thank you for accepting that. Oh, Do you want to yeah. introduce yourself or prefer I introduce you? Yeah, I can introduce myself. Okay. Yeah, so Be quiet. I'm a postdoctoral research associate at the University of Wyoming, and I got my PhD at the University of Maine, where I met Franciella. And yeah, so my talk today is about my research on Holocene ecosystem interactions. And I consider myself to be an ecosystems and environmental scientist who uses paleoecology and paleoclimate as tools to study climate variability and sensitive ecosystems over the last 12,000 years. So my work focuses on Holocene environments because important analogous changes occurred that provide lessons about ongoing and future responses of ecosystems. So there are valuable lessons from the Holocene that have the potential to inform decisions that conservationists and managers that are managing or conserving or restoring sensitive ecosystems and other natural resources. So let's see. So this question, how do ecosystems and species respond to climate change? This is a really broad question that people are concerned about, but my focus is on understanding the abiotic and biotic interactions that are essential to understanding how these ecosystem responses may play out. So today I'll be sharing one example of a past interaction between climate change and abiotic and biotic components of an ecosystem that can help us anticipate their resilience to future change. And so the first part of the talk is about the arrival of a new species to islands or any ecosystem and how it can fundamentally transform the ecosystem characteristics and dynamics that can lead to a whole scale shift. And in part 2 of the talk, I'll share a study about the sensitivity of terrestrial ecosystems to climate cooling and an interesting connection between the biosphere and the cryosphere. So starting with the Falkland Islands, we'll look at how climate change can influence the South Atlantic Ocean in the Southern Hemisphere and the seabirds that inhabit these extraordinary coastal grasslands, and how climate can influence a linkage between terrestrial and marine ecosystems. So the Falklands, as many of you probably know, are 500 kilometers east of southern South America, and the Falkland Islands are positioned at the boundary of the subantarctic frontal zone and in the core of the westerly wind belt, which is here in the map. This is a map of wind speed, and this big green-yellow band across the Southern Ocean is the westerly winds. So this region is a biodiversity hotspot with some of the world's most important seabird and marine mammal rookeries, and they breed here because of the cold, nutrient-rich waters that surround the islands and that upwell from the Antarctic Circumpolar Current and the Falklands Current,
which are driven by the westerly winds. So in the southern hemisphere westerly wind belt shifts its position latitudinally, and it also strengthens or weakens over time. And we also know that the westerly wind belt has shifted in the past at the end of the last glaciation and into the transition to the Holocene. So my collaborators and I found that the westerly wind belt shifted its position north and south of the Falkland Islands in the past. And this idea that the westerlies have shifted over longer timescales prompted me to look at a potential ecological response. So the question I had was, like, how did marine animals in the Falklands respond to changes in the climate, especially in the changes in the strength or position of the westerly wind belt? And we know from modern studies that flying seabirds can change their foraging behavior to conserve energy. So for example, like a southern albatross in the Southern Ocean are known to track the contraction of the westerly wind belt based on 30 years of observational studies. And in the Falklands, flightless seabirds like penguins that are adapted for water, they can actually increase their body mass during windier days. And it's hypothesized that foraging is easier when it's windier because of the increased upwelling and food supply. So the evidence is stacking up for the hypothesis that changes in the southwesterly wind belt could have influenced seabird populations in the past. And you're probably thinking that the penguin here is going to be the star of this story, but it's not. The real star or charismatic organism that I study is not a seabird, but instead it's this grass that the seabird is sitting on. And this grass is called, this is my data source. These are tussock grasses, and they are extraordinary grasses because not only because they can grow to like this huge size that you see in this picture with my former undergraduate researcher, but because they also provide habitat and refuge from the winds for over 30 different species of marine and terrestrial animals. And they form the fastest accumulating peat, like peatlands, in the world, which means they can store loads of carbon. But sadly, the extent of these grasslands has been reduced down to only 20% of what they once were. And this is largely because of grazing from introduced livestock to a place where there are no native herbivores, and restoration efforts have been very challenging. But there's a lot of enthusiasm in conserving this remarkable plant among conservationists and landowners. But part of the reason why the tussock grasslands accumulate peat so fast is because of all of the nutrients that come in to the coastlines from the marine animals through their guano. So like you can see here in this photo in the middle with the rockhopper penguins nesting on the cliffs, and they're also in the tussock grasses, and you can even see like the peat forming underneath the green grasses that are growing. So on islands where livestock have never been introduced, the tall tussock grasses, they can cover an entire island like a monoculture, and it's filled with seabirds and marine animals. But like meanwhile, in the middle of the interior of the island, of the larger islands, the grasslands are naturally extremely nutrient poor, and they're referred to as acid grasslands, and they never really turn green, even in the spring when this photo was taken on the right. So when we published this work, we got some interesting press that suggests that we dug through piles of poop. But what we really did was we collected peat from eroding coastlines where you have these deep peat deposits where the coastal grasslands used to be. And what we found is interesting, though, that the penguin poop is recorded in the peat. And
what this peat record revealed is that over the past 14,000 years, which is on the x-axis, we have time going from 14,000 years on the left to present to 0 on the right. And we found that a state shift occurred in this ecosystem with the arrival of seabirds. So I examined several different elements in the peat that are indicators of seabirds on the landscape. And this is the line here representing nitrogen, the top line. Essentially, seabirds were not present prior to 5,000 years ago. With their arrival, there was an increase in nutrients, and this guano input fueled the growth of the grasslands, which we know from evidence of the influx of grass pollen in the peat record. And that's the green middle plot in the middle. So the seabird arrival coincides with cooling in the South Atlantic Ocean and cooling in southern South America, where there's evidence that glaciers advanced during that time. So after this boom, this increase in grasses, the fire regime also shifted from low level fires to high level of fires based on the accumulation of charcoal particles that we counted in our peat record. And this shift in the fire regime, which you can see in the bottom plot, likely happened because of the increased amount of fuel, these big tussock grasses on the landscape that were now there and available to burn. But the fire regime could have been influenced by other things going on in the Falkland Islands. But essentially what I'm showing here is that state shifts happened, and we're worried about state shifts happening today. And we learned that they've happened in the Holocene. But one reason I'm interested in working in this area is to find out if this state shift happened because of a gradual change that led to a nonlinear ecological change, or was it a sudden arrival of the westerly winds to the islands and a frontal boundary is what led to the ecosystem change? Or was it a large-scale climate shift that was abrupt? And again, the ecosystem response would be nonlinear. So distinguishing between these things is important. So if it's a nonlinear ecological response or an abrupt climate shift, we can anticipate either of these. But the middle one, crossing of the local frontal boundary, is probably the least risky. And so what we really need to develop next are local climate records so we can understand more about the role of climate in directly or indirectly transforming these ecosystems. All right, so now I'm going to switch to the second part of this talk about terrestrial ecosystem sensitivity to cooling in the northern Antarctic Peninsula, and this connection between the cryosphere and the biosphere. Okay, so, here's a pretty picture. Okay, so this study that we did in the northern Antarctic Peninsula is about using dead black mosses to reconstruct glacier history around the northern Antarctic Peninsula. And this is a study that was published a couple of years ago in Geology. And what this study kind of shows is that one of the limitations of reconstructing glacier history is that there aren't that many terrestrial archives in the northern Antarctic Peninsula to do this. So, but there are plants that live in Antarctica, and because plant life can get overridden by glaciers that provide a potential archive of glacier history. So for example, when glaciers expand or advance, they can in turn kind of cover or run over plants, and then the plant dies. So this means that the date
the date that the plant died is the same time that the glacier advanced over that location. And so these and then the glacier retreats, and the moss that was once entombed by the glacier is now exposed to the environment. So these previously entombed mosses, they're exposed and they're dead and black. And what's great about these kill dates of these black mosses is that they can provide an age with a decreased range of error around them compared to many other types of terrestrial archives. And so we collected these dead black mosses around the Antarctic Peninsula, and using a ship called the Lawrence M. Gould research vessel. So we were able to access lots of locations that are not around like research stations. And so we explored the edges of glaciers, and we also explored some of the nunataks that are in some of the glaciers as well. So we dated, let's see, we dated mosses from like 4 main areas in the north and on the Shetland Islands, which is here in number 1. And we also dated a couple of places. So we dated mosses around a couple places in the Maine Peninsula and on Anvers Island, which is in number 3 here. And this is where Palmer Station is located. This is the U.S., one of the 3 U.S. research stations. But not every black moss that we found on the landscape was a good candidate for reconstructing glacier advances. So we had to establish develop some criteria to select high quality samples for radiocarbon dating. And the first criteria is that we needed to find the black mosses that were in situ. So this means like the black moss was like in a bedrock crack, which would indicate that it was not transported there through sedimentation processes, but that it was likely in its growth position. And the second criteria is that the tops of the mosses needed to be present. The top of the moss represents the last time that the moss was taking in carbon from the atmosphere and incorporating it into its tissue. And so the third criteria was that we had, is that there couldn't be any green tissue on these black mosses. So sometimes, interestingly, these mosses have been called zombie mosses, and they can like start to grow again after they've been under the ice for hundreds of years. And so that can be a little tricky. So the mosses we found 3 potentially distinct phases of glacier advances that may indicate cooling and perhaps wetter conditions than the present. And this is, and here are the 3 phases around, let's see, 1,300 years ago, around 600 years ago, and then around 200 years ago. Okay, so actually, behind Palmer Station, which is indicated here by the yellow star, this is like at the end of a peninsula called Gamage Point. And next to Gamage Point is Bonaparte Peninsula. And so these are 2 distinct peninsulas. And the brown and white lines in this figure are topographic lines. And the various blue lines on here are previous glacier edges that we delineated using photographic imagery and satellite imagery from 1963, 2004, 2011, and 2019. And using these previous glacier extents, we estimated the recent retreat rate for each peninsula. But we were also able to estimate that the glacier retreated around 8 meters per year
on Gamage Point and was slower on Bonaparte Point at around 3 meters per year. And when these glaciers retreated, they exposed these black moss samples. And so each point on this map represents a black moss sample location. And for each sample, we measured the distance from its location in the 2019 glacier edge. So here we've plotted distance on the x-axis and we have time on the y-axis. And we did this for both peninsulas, Gamage Point and Bonaparte Point. And what we learned by radiocarbon dating these mosses is that the last time the glacier was at this 2019 position was around 850 years ago. And then it expanded past the 2019 position over the course of several centuries. But so our estimates of advance here are in blue. Oops. Actually show that the retreat rates are much faster than the advance rates. And what's also really interesting is that, oops, sorry. The advance and retreat rates appear to scale together. So if it's fast on one peninsula at retreating, it's fast at advancing and slow on the other peninsula. And so this data set is pretty unique because it's rare to have past net advance rates in the literature. And because glacial records tend to be destroyed during the time when you have glacier advances. So basically, we've observed some, been able to compare retreat and advance rates, and these are a really unique archive to be able to use. And yeah, and that's the end of my talk today, and I'd be happy to answer any questions. Great, thank you for your talk. Yeah. But was great because it kind of covered everything on the south. Yeah, the ecology. I tried to add some, non-ecological things in there by talking about the glacier. I think the ecological is fine too. It's like, like we talk so much about climate change and sometimes we forgot the ecosystems and we were part of them. So we were the ones affected by the climate change. Yeah, right. So please do the correlation. Eu vou aqui, I'm going to ask them in Portuguese if anyone needs some help, okay? Okay. Então, gente, se alguém precisar de ajuda para trazer alguma pergunta, tá? Por favor, eu fico à disposição. Vocês podem escrever, se alguém quiser abrir o microfone também, tá? Fica à vontade. I do have a question. So, you went to this field on Antarctic Peninsula to collect these samples. How long was that? So the first field season was based at Palmer Station, and that's when I collected all the samples in the backyard to do the advance and retreat rates. And that was 5 weeks there. And then the next year in 2020, we went back and we were on the ship for 5 weeks, traveling along the peninsula on the western side. Yeah, it was an exceptional. It was like the best experience ever. Yeah, I imagine. So you just be able to just go down the ship, go get your sample, come back to the ship. Yeah, every morning we would wake up and say, I think we want to go over there. And then we would get on the Zodiac and go over. It was like incredible to be able to explore places that, people may not have explored before. So it was really cool. Yeah. The comment is there is just to the presentation before you, but I think it's coming a question soon. Okay, no worries. Okay, you have the plan now, so we're gonna get moss for somewhere else. I don't know. Recently, I was coring a lake here in the Rocky Mountains and collecting those sediments from the bottom of the lake. But we also found
old trees around the lake. So it's kind of like the same thing. Like if we radiocarbon date, like when the tree, arrived or started growing, that would tell us when there was a drought in the past. So like there's other ways to use plants to say things about the environment. So like dead trees are kind of like the new dead moss. Yeah. So you get a question in English there. Okay. So is it possible to cultivate that species of peat-forming grass in other countries as a way to capture carbon? Like when Europeans first started like exploring the Falkland Islands, they did take the tussock grass back to Europe or to the UK, and they did try to grow it there. But I don't think they were super successful. My understanding is that the plant really grows super big when it has like enough nutrients. I don't know if it would grow like super big in another country if it didn't have like the same important nutrients from like marine animals. That's a really interesting question though, because I think like you would also have to have a bunch of seabird poop to really fertilization. Yeah. That's a good question though. But you don't have working like in this carbon capture with like using plants. You're not be involved with any of this. I know something's growing now, but yeah, I mean, I don't think so. Actually, so there have been a lot of like efforts to restore the tussock grass for carbon reasons, but whenever people in the Falkland Islands try to replant the tussock grass, like it just, I don't know if it's too dry now or why, but like the plants, like, they're not very successful with regrowing the grass. So it could be a combination of both the poop and the climate, but I think that it could have been a potentially incredible resource for like thinking about carbon capturing and carbon counting. And I know that people are focused on thinking about carbon in the Falkland Islands, especially like marine carbon, blue carbon too, but that's not really my focus. Okay. So anyone else? Another question? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Acho que a gente encerra, mas muito obrigada, Dulcinea. Thank you so much, Dulcinea. That was great to see you again. It was great to hear about your work. And now I'm working a little more like with climate change direct. Like I have a course here in climate change. So we are talking about ecosystems. Like I'm reading. I'm not research on the area, but I'm getting more involved to that. And like that's awesome. I'm actually going in the other direction. I'm learning more about the meteorology and more about like climate stuff than ecosystems right now. But yeah, thank you so much for inviting me today. And I hope you enjoyed it. Yeah, we did. Thank you so much. Ok, gente, muito obrigada por participar da sessão. A gente vai encerrar essa sessão agora.